Muito bem. O nosso assunto aqui é a investigação da natureza da mente. O que é a mente humana? Como ela funciona? Colocando de uma outra forma, como você funciona? Qual é a verdade sobre você? Uma outra pergunta que é a mesma é: quem sou eu? É o mesmo que perguntar como funciono. O que é essa mente? A mente do eu. A mente desse mim, dessa pessoa. Então, o nosso encontro aqui, nós nele estamos trabalhando com você. É importante que se diga aqui, nós não podemos nos aproximar de um assunto como esse de uma forma assim vaga, desinteressada, sem uma aplicação honesta, profunda. Isso porque estamos tratando das nossas vidas. Isso é como você vem em uma estrada com o seu carro e de repente o seu carro dá um problema. Se você é um mecânico, você tem um problema, sim. Mas é um problema que você pode chamar apenas de desafio, que é fazer o carro voltar a andar novamente. Se você é um mecânico, isso na verdade não é um problema para você, é um desafio. Mas você tem o conhecimento necessário. Mas se você não é um mecânico e está numa estrada, e se em especial ela está escura, e você está sozinho, e é uma estrada deserta, você está em apuros. Na vida, nós temos uma estrada. E nessa forma como nós funcionamos, nós somos o carro e o motorista. No entanto, nós não temos o conhecimento de mecânica, nem as peças sobressalentes, nem as ferramentas. Então, reparem a situação delicada em que nós nos encontramos quando não compreendemos a verdade sobre quem nós somos, que é a verdade desta mente humana, que é a mente do eu. Talvez você diga assim, mas essa sua ilustração é um pouco exagerada? Será que é exagerada? Como é que você lida com os próprios sentimentos, com as suas emoções, com os seus pensamentos? Como é que você lida com as imagens que surgem dentro de você? Quando elas são agradáveis, quando os pensamentos, os sentimentos, as emoções e as imagens são agradáveis, a ilusão é de que o seu carro está indo bem, indo para algum lugar e está funcionando bem. Mas repare de perto isso. Quando essas imagens surgem, e essas imagens não são as imagens que você espera, que você quer ter, que você busca ter, que você precisa ter, as imagens que surgem dentro de você, os sentimentos, as emoções, os pensamentos. O que ocorre com esse veículo? Reparem que a nossa vida, a história de nossa vida nessa estrada da existência é algo muito complexo. Nós estamos sempre, a todo momento, nos deparando com problemas. Mesmo aquilo que não parece ser um problema, em razão da inconsciência em nós, aquilo se mostra a curto prazo, a médio e a longo prazo um problema. Então, as nossas ações, que nascem dos pensamentos, que nascem das emoções, que nascem dos sentimentos,
que aparentemente parecem ser inofensivas, ações que irão produzir frutos maravilhosos para nós, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, nos mostra claramente que são ações que estão agora se mostrando conflituosas, problemáticas, difíceis. Então, esse nosso veículo, entre aspas, ele está em apuros. Nós não sabemos como nós funcionamos. E estamos a todo momento nos deparando com situações nessa estrada da existência, da vida, com problemas. Nós temos inúmeros problemas de toda ordem. Problemas emocionais, sentimentais, de imagens, de memórias, de lembranças, de pensamentos. Então, a nossa vida consiste de problemas. Sim, nós temos alguns momentos onde olhamos pela janela do carro e vemos paisagens lindas, maravilhosas passando. São os momentos agradáveis onde tudo parece bem, onde tudo parece que está bem, onde tudo parece que está transcorrendo maravilhosamente bem. Nesses momentos, nós temos uma sensação, quando olhamos para fora da janela, para as paisagens, e o carro parece funcionar perfeitamente bem. Nesses momentos, nós estamos tendo alegria, prazer, satisfação, reconhecimento público, sucesso, um momento em família maravilhoso, num jantar, o dia do casamento, o nascimento do primeiro filho, todo esse tipo de coisa. E parece que tudo está maravilhosamente bem, mas há em meio a tudo isso tensão, medo, também preocupação, ansiedade, a busca de segurança, a tentativa e a busca de que tudo isso continue nesse formato lindo e maravilhoso, mas não é assim que acontece. Então a nossa vida, ela consiste do berço ao túmulo de problemas, de alguns momentos, sim, maravilhosos, lindos, que nós queremos que eles continuem, que eles nunca terminem, só que eles terminam. E quando eles terminam, estamos de volta a essa continuidade desse eu com os seus problemas, a essa continuidade desta existência na vida, onde temos um veículo que parece estar nos levando para algum lugar, mas nós não sabemos nada a respeito de como ele funciona. Então, nós não sabemos o que é a mente, o que é essa mente humana e como nós funcionamos. Então, eu quero, aqui nesse encontro, com você, trabalhar um pouco isso. Nós estamos estudando a nós mesmos. Nós estamos nos tornando cientes da verdade sobre quem nós somos. Estamos descobrindo o que é ter essa habilidade de lidar com aquilo que se mostra aqui e agora. Atender a esse momento sem a ilusão de alguém presente, que é o eu, o ego, esse mim, que é essa ignorância de como funcionamos, significa atender o momento presente sem conflito, sem sofrimento, sem confusão. Então tudo transcorre de uma forma completamente nova, desconhecida. O que eu estou dizendo para você aqui é que a vida, ela consiste em amor, beleza, verdade, uma belíssima viagem, uma viagem em direção ao inominável, ao desconhecido, em direção à verdade,
do seu próprio ser, que é beleza, que é felicidade, que é paz, que é liberdade. Você nasceu para assumir isso, para tomar ciência disso, para realizar isso nessa vida. Alguns chamam essa condição nova de o despertar da consciência. Assim, o despertar da consciência, a iluminação espiritual, a verdade do seu ser se revelando aqui e agora, sem esse elemento, que é o elemento eu. Esse elemento eu é essa condição de mente egóica, de mente humana. Quando nós não sabemos como funcionamos, qual é a verdade sobre quem somos, nós somos esta mente humana, somos esta mente egóica, sem qualquer ciência da verdade sobre o nosso próprio ser, sobre a nossa natureza divina, sobre a nossa verdadeira identidade. Nossa verdadeira identidade, nossa natureza divina, a natureza do nosso ser não é algo pessoal, é a verdade una, é a verdade de Deus. Só há essa realidade de Deus quando esse sentido do eu não está, quando esta mente humana não está, quando essa ignorância sobre como funcionamos, quando isso não está, estamos diante da felicidade, do ser, desta real consciência. Qual é essa condição dessa mente humana? Uma condição de mente adquirida, uma herança, todo padrão, toda repetição, toda continuidade de história humana. É assim que nós, nessa assim chamada mente humana, funcionamos. Então nós carregamos todo esse contexto de condicionamento, de cultura, de humanidade, esse movimento de condicionamento interno, de padrão, de repetição, onde o que vemos dentro da humanidade é aquilo que estamos vendo dentro de nós mesmos. Nós somos o que a humanidade é. Somos inveja, ciúme, medo, essa batalha constante para alcançar, para obter, para realizar. Tudo isso faz parte desses estados internos de contradição e conflito presente, de confusão presente dentro dessa assim chamada mente humana. Uma herança de cultura, uma herança de humanidade. Então, nessa condição de sonho, de existência humana, estamos dentro dessa viagem. Temos breves momentos de alegria, de satisfação, de realização, de prazer. Mas a maior parte dessa viagem transcorre nessa confusão, nesse sofrimento, nesse peso, nessa ansiedade, nesse desespero. Então, uma viagem que começa no berço e vai até o túmulo, dentro dessa condição, nesta ignorância, sem a verdade da compreensão de quem somos, sem a verdade da compreensão sobre nós mesmos, sem a verdade do autoconhecimento, sem a verdade da compreensão de nossa natureza divina, que é a natureza de Deus. Esta vida particular, que é a vida do eu, nesta mente particular, que é a mente egóica, nesta vida e nesta mente, nós não conhecemos a liberdade, não conhecemos a verdade, não nos tornamos cientes de quem verdadeiramente nós somos. Assim, o que é a mente humana? A mente humana é a confusão, é a desordem.
A mente humana é a ilusão da ignorância. Então, nós carregamos uma ignorância sobre quem somos com base numa ilusão. A ilusão da ignorância. Está identificado com o movimento do pensamento, com esse movimento de história egóica, de história, de memória, de condicionamento cultural, religioso, filosófico, espiritual, psicológico, humanístico, está identificado com esse padrão, é viver na ilusão da ignorância. E por que ilusão da ignorância? Ignoramos essa ilusão. Não estamos cientes de que esse padrão de existência está presente exatamente em razão desta ignorância. A ignorância está presente em razão de estarmos nos identificando com essa ilusão. Essa é a ilusão sobre a ignorância. Aqui nós estamos lhe convidando a uma visão da verdade sobre o seu ser. Isso representa o fim para a ilusão. Isso é naturalmente o fim dessa ignorância. É a revelação da verdade que já está presente, aqui e agora, que é a verdade do seu ser. A aproximação disso é pelo autoconhecimento. A aproximação disso é pela vivência direta da real meditação. Então, a compreensão do autoconhecimento é aquilo que lhe mostra a maestria do viver. A compreensão de como esse sentido de um eu, de um ego, de uma ilusória identidade funciona. A compreensão disso é a ciência da verdade de como essa mente funciona, de como esta mente egóica, de como esta mente do eu funciona. E quando isso acontece, não há mais problemas. Isso é o fim dos problemas. Então, a habilidade de lidar com o veículo, a habilidade e a liberdade e a paz e a felicidade desta viagem está presente quando não há mais a ilusão sobre esse eu. Quando há essa ciência sobre como esse sentido de um eu, de uma mente egóica, desta assim chamada mente humana funciona. Isso é o descarte desta velha mente, que é a mente do eu, que é a mente humana. Então, o surgimento de uma nova mente nesse aparecimento desta real consciência. Então, é a verdade sobre o seu ser, sobre sua natureza divina se revelando aqui e agora. O trabalho sobre si mesmo lhe dá esse despertar. Lhe dá, portanto, o fim para os problemas. O fim para esse eu, para esse ego. A ciência de sua natureza verdadeira, aquilo que você nasceu para ser. Então, a visão nesta existência é a visão da realidade divina, que é a realidade de Deus, que é a realidade do seu ser, sem qualquer separação entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e Deus. Essa é a liberdade de ser. Isso é consciência, isso é amor, isso é paz, isso é felicidade. Então, esse é o assunto aqui dentro do canal. A compreensão de sua natureza real
é o surgimento de uma nova mente, desse real sentido de ser que é pura consciência. Isto é libertação, isto é iluminação espiritual, isto é o despertar da consciência. Esse é o assunto aqui dentro do canal. Nós temos encontros online, estamos investigando isso nos finais de semana. Aqui no canal, nós temos o nosso grupo do WhatsApp. Na realidade, aí na descrição do vídeo você encontra o nosso grupo no WhatsApp. Então fica o convite para você se aproximar desse trabalho. Além disso, nós temos encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, deixa aí no comentário. Faz sentido? Deixa o seu like e já se inscreve no canal e a gente se vê. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. A individualidade é um conceito, é uma ideia. Então nós temos essa crença, a crença da individualidade. E o autoconhecimento é a constatação de que a verdade do seu ser é a verdade da vida.